Dando sequência aqui aos nossos estudos, esse capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele faz aqui algumas argumentações para nós entendermos o futuro de Israel, porque ele havia deixado Israel para levar a mensagem de salvação aos gentios, ou seja, aos povos estranhos a Israel. E ficaria até esquisito se ele não tivesse algum tipo de argumentação a favor de Israel. É como se o Senhor tivesse deixado Israel de lado e tivesse preferido os gentios para anunciar as suas boas novas e para trazer a salvação para o povo. Mas é um pouco esquisito, estranho mesmo, nosso entendimento num primeiro momento. Mas lendo as palavras de Paulo, a gente compreende melhor a vontade de Deus e vê que essa vontade ela está bem além da nossa imaginação, da nossa capacidade de compreender os propósitos de Deus. Nós pensamos entender algumas coisas, mas está longe ainda o nosso entendimento daquilo que é o propósito do Criador. Vamos à leitura aqui dessa primeira sessão. Os irmãos acompanhem, por favor, abra a sua escritura, os que estão em outras cidades nos acompanhando. Abra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não seria graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De maneira outra, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aí no finalzinho deste texto, a palavra está fazendo referência ao Salmo de número 69, versículos 22 e 23. Na introdução, o apóstolo, usando aqui daquele método que é muito comum ao seu espírito, né, a forma como ele apresentava as ideias, ele faz na introdução uma pergunta: porventura rejeitou Deus o seu povo? Porque ele está mandando ele ir aos gentios, não é?
Aí ele responde: de modo nenhum, porque também eu sou israelita. Aí ele fala que era da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, se ele, sendo israelita, foi chamado pelo Senhor para desempenhar uma tarefa, uma missão, tendo ele sido convertido das trevas do entendimento e da compreensão para a luz do Senhor, então Deus não abandonou o seu povo, porque ele também era povo de Deus. Ele havia sido convertido pelo Senhor, para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor, que estava além do entendimento daqueles que estavam em Israel. Paulo foi diferente de todos os outros apóstolos, e por isso ele é o pai da igreja cristã. Foi ele que fundou as primeiras comunidades fora de Israel. Tá bem? Ele vai desenvolvendo aqui alguns raciocínios, lembrando da passagem que está no livro de 1 Reis, aonde Elias teve uma conversa com o Senhor, dizendo que haviam matado os profetas do Senhor e haviam derribado os altares e só tinha ficado Elias, que estava sendo perseguido. Mas Deus respondeu para ele, segundo o verso 4, que ele havia reservado para ele 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal, que era o Deus do mundo naquele tempo. Assim, pois, também agora, o apóstolo fala, neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, o que ele está aqui dizendo é que nem todos os israelitas deixaram de crer no Senhor, que uma parte deles negaram a Jesus. Mas nós vemos aqui que isso foi por vontade de Deus, para que os gentios viessem fazer parte da árvore gloriosa do Senhor, que é a oliveira santa, a oliveira abençoada. Então, nem todos os israelitas eram contra o Senhor. Havia ficado um remanescente que havia sido eleito pela graça de Deus e não por aquelas obras que os homens estavam acostumados a fazer. E aqui no versículo 5 e 6, ele fala da eleição da graça e diz que o homem que é eleito, aquele que é desse remanescente, ele o é pela graça de Deus e não pelas coisas que estavam habituados a fazer no templo como obras que justificavam o homem perante Deus. Aí aqui no versículo 7, ele volta a fazer uma pergunta, né? A mesma pergunta que ele fez aqui no começo. O que Israel buscava, ele não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, houve em Israel os que buscavam o Senhor e o alcançaram, e houve aqueles que o coração foi endurecido de maneira proposital por Deus, para que os gentios tivessem oportunidade também de entrar na casa do Senhor. Ele diz aí no versículo 8, ele cita uma passagem de Isaías, no capítulo 29, versículo 10, ele diz assim: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi profetiza coisa semelhante no Salmo de número 69, aonde ele diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Os seus olhos sejam escurecidos para não verem,
e as suas costas sejam encurvadas continuamente. Então, aqui nós vemos que, na verdade, por trás de toda essa obra em que os judeus, ou pelo menos uma parte deles, negaram o Senhor, é uma obra que Deus promoveu. A gente vê o Senhor falar na história antiga que Ele faz o bem e o mal, que Ele faz todas as coisas. Não quer dizer que Deus seja mau, mas que Ele tem todas as coisas do mal sob o seu controle. Ele está sobre a sua criação, presidindo toda a obra. E abaixo dele, tudo o que é feito, inclusive pelo diabo, é feito com a permissão de Deus, tendo um fim a que nem sempre nós compreendemos. A gente veio compreender um pouco mais aqui na frente que Deus fez com que aqueles homens negassem a Cristo para que os judeus tivessem oportunidade de fazer parte também da casa do Senhor. Amém? Aqui a partir do versículo 11, vamos seguir com a leitura. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ao zelo, né? Emulação é a palavra que significa para estimular a pessoa a zelar de coisas que são preciosas para ela e que ela não está dando a devida atenção. A queda dos judeus significou para eles essa oportunidade de serem estimulados para zelar melhor das coisas que lhe haviam sido confiadas. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso quer dizer o quê? Que os judeus, ou o povo escolhido, que hoje está espalhado pela humanidade, continua sendo o povo escolhido. Eu tenho dito que o povo de Deus não está mais circunscrito ao Estado de Israel, ao país chamado de Israel. Mas os judeus de que nós falamos aqui não são aqueles de descendência carnal, mas sim de descendência espiritual. Vocês devem se lembrar de quando nós estudamos as lições primeiras aqui do apóstolo, aqui mesmo nesta carta, ele fala que há judeus que não são verdadeiros, eles só são judeus exteriormente, mas dentro do coração eles não são verdadeiros. Vocês se lembram dessas passagens, não é mesmo? Que nós estudamos e comentamos aqui. Então, nós precisamos hoje entender que o povo de Deus já não está mais lá dentro do Estado de Israel. E eles não são mais pessoas que têm uma origem carnal, israelita, raízes judaicas, vamos dizer assim. Mas estão espalhados pelo mundo. Não estão todos dentro da igreja. Alguns pensam que os que estão na igreja são o povo de Deus. Nem todos. Nós temos na igreja os que são gentios e os que são judeus, no ponto de vista teológico. Tem almas que conseguem compreender a profundidade das coisas do Senhor, porque elas têm raízes, são escolhidos do Senhor. E tem outras almas que são almas gentílicas, são almas mais imaturas, são almas mais despreparadas para compreender os mistérios do Senhor. O povo de Deus está espalhado em todas as igrejas e em todas as seitas, e em todo lugar, em todas as nações. Nós encontramos estas almas que estão ali aguardando o chamado do Senhor, tendo em vista a aproximação dos tempos do fim. Nós tenhamos oportunidade de congregar este povo, de encontrar estas ovelhas.
que estão meio perdidas por aí, sem saber direito para onde ir. Então, este povo, ele vai ter uma plenitude. É um povo que vem sendo cuidado desde muito tempo, desde a antiguidade. Deus vem pastoreando o povo dele, vem instruindo, vem oprimindo, como ele faz frequentemente, para poder acordar o povo dele, né? Castiga, permite que o povo fique na escravidão, até que esse povo, estas almas, possam estar devidamente preparadas para um futuro de glória e de plenitude. Porque convosco, versículo 13, convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação, né, ao zelo, os da minha carne e salvar alguns deles. Nós vemos aqui como é comum ao ensino de Paulo o desenvolvimento dessas mesmas ideias. Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, falando dos gentios que Deus endureceu o coração, tá bem? Os ramos de uma árvore frondosa e gloriosa foram quebrados. Quer dizer, eles negaram a Cristo para que os gentios, que são os zambujeiros, o que é um zambujeiro? É uma oliveira de má qualidade. E ele possa ser enxertado naquele lugar onde estava aquele galho que foi quebrado pelo Senhor, na oliveira santa. Tá bem? Então, como se o Senhor tivesse lá na sua árvore o povo escolhido, ele vai lá e derruba uma parte daqueles galhos e faz um enxerto dos gentios na árvore da vida. Então, o Senhor está ajuntando dois povos. Isso tudo, irmãos, tem uma conotação, acima de tudo, espiritual. É claro que se nós olharmos a criação de Deus e a história pelo ponto de vista nihilista, ou seja, pelo ponto de vista tradicional da igreja, nós não vamos entender coisa nenhuma. E toda essa escritura fica sem sentido. A gente precisa olhar um pouco além da letra para compreender os mistérios de Deus, aos quais nós não vamos aqui hoje comentar na sua totalidade. Então, o versículo 17, ele fala desses ramos que foram quebrados, ou seja, aqueles que negaram a Cristo, e fala do zambujeiro, que foi enxertado no lugar daqueles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aí o apóstolo, ele aqui lança um alerta para os gentios, né, que é a igreja cristã, dizendo assim para ela não se gloriar contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Olha só, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Os irmãos perceberam? Quer dizer, é para os gentios não ficar se achando, não. Os cristãos têm mania de se achar, não é? Achar que eles são os diletos do Senhor. A Escritura não diz muito bem isso, não. Os cristãos têm que agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Os cristãos precisam estar atentos a isso. Tá bem? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, gentio,
benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, se nós, como cristãos, fomos chamados para fazer parte da árvore da vida, fomos enxertados na oliveira santa, nós temos que honrar o Senhor. O Senhor é benigno para conosco, para com todos aqueles que Ele enxertou na oliveira santa. Se nós formos malvados, se nós não andarmos nos caminhos do Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele vai cortar você da oliveira santa. Você vai deixar de receber as bênçãos que vêm da raiz. Tá certo? Então, nós cristãos somos enxertados na oliveira santa. O povo de Deus está sendo chamado para se ajuntar em torno de uma nova realidade que é a volta gloriosa de Jesus. Amém? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, falando agora daqueles judeus cujo coração foi endurecido, poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então ele pode fazer com que aqueles que negaram o Senhor possam voltar a fazer parte desta oliveira. É claro que isso só pode ser concebido se a alma continuar existindo, né? Se ela morrer lá atrás ou desaparecer ou ficar dormindo, ela não pode ser enxertada em nenhum tempo mais nessa oliveira. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Tá bem? A alma tem que continuar existindo e tendo oportunidade de ser enxertada na oliveira santa. Porque isso aconteceu na época do Cristo, lá atrás. Não é? Todos aqueles que negaram o Senhor. Se eles deixarem a incredulidade, eles serão enxertados novamente na oliveira de Deus. Porque se tu, versículo 24, foste cortado do natural zambujeiro, que é a oliveira brava, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ora, se o Senhor enxertou vocês os cristãos, né, que são estranhos à oliveira, por que Ele não vai enxertar aqueles judeus que se arrependeram e passaram a crer novamente no Senhor, na própria oliveira? Mais fácil é enxertar eles do que nós, né? Verdade. Do que nós que somos a oliveira brava, aqui no ponto de vista de Paulo e da igreja cristã. O apóstolo segue nessas considerações, é claro, que o capítulo trata de uma teologia bastante profunda, em torno da qual a gente pode fazer muitas considerações. Mas não é o objeto do nosso estudo. Isso demandaria um tempo bastante longo e uma discussão demorada sobre vários aspectos. E não é essa a finalidade desse estudo. Vamos aqui, a partir do versículo 25, acompanhar a leitura. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Vou revelar isso, que é para vocês não ficarem orgulhosos de fazer parte da casa do Senhor. Ele diz que o endurecimento veio sobre Israel para que a plenitude do gentio pudesse entrar. E assim, versículo 26, todo o Israel será salvo, como está escrito. Ele está dizendo todo o Israel, ele não está dizendo que vão ficar algumas almas para trás. Os irmãos entenderam isso? Todo Israel significa o povo santo, aquela nação abençoada que vem sendo cuidada por Deus desde a antiguidade para estar à frente do mundo novo, a nova Jerusalém, a nova humanidade, que em breve chegará com a volta de Jesus. Olha que a palavra diz em Isaías 59, nos versículos 20 e 21. De Sião, que é da morada do Senhor,
virá o libertador, que é Jesus, desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha, ele está falando aqui de uma ação de Cristo sobre o povo de Israel. Ele não está dizendo aqui que Israel vai ficar perdido, que o povo de Deus, algumas almas vão ficar perdidas. Ele diz que Cristo vem para juntar estas almas. Quando Jesus dizia as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não se referia aos gentios. Preste bem atenção nisso, não faça confusão. Quando ele dizia ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava falando das almas daquele povo escolhido, dessa geração que está espalhada hoje no mundo. Entenderam, os irmãos? Não faça confusão, viu? Tá bem? Não se referia aos gentios. Os gentios tiveram a porta aberta da casa do Senhor pelo apóstolo Paulo, com determinação de Jesus, para que os gentios pudessem também entrar na casa do Senhor. Assim que, versículo 28, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais, certo? Por causa das gerações passadas. Este povo vem sendo preparado há muito tempo. Eles são inimigos dos gentios, quanto ao evangelho, quanto àquela mensagem que Paulo havia ido levar para os povos estranhos. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa das gerações que antecederam a eles. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus. A escolha de Deus, ela não volta atrás. Não volta atrás. Ela é determinada por Deus. E mesmo que pareça em algum momento que as coisas não são como nós entendemos, mas Deus entende as coisas pelos seus caminhos. Mais tarde, mais amadurecidos, diante dos fatos que nós formos passar, vamos compreender Deus, ele está fazendo uma obra que está bem longe do nosso entendimento comum. A glória de Deus e a sua perfeição é uma coisa que a nossa imaginação não consegue alcançar. Tá bem? Então, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso não tem nada a ver com as pessoas decidir a servir a Deus e depois deixar de servir. Nós vemos obreiros aí, irmãos, que decidem servir o Senhor, uns querem ser pastores, pregadores, missionários. Em determinado momento da vida, eles deixam essa tarefa e vão viver a vida secular, a vida do mundo, não é? Aí diz, mas a palavra de Deus então não é verdadeira, porque fala que os dons são sem arrependimento. Isso aqui ele está falando da geração eleita, não está falando de pessoas comuns, como nós temos nas igrejas cristãs. Existem muitos cristãos que não são cristãos de coração, são só de aparência. É como evangélicos, tem muitos evangélicos que não são evangélicos interiormente, eles só são evangélicos exteriormente. Parecem evangélicos, mas por dentro não são. Tá bem? Então, quem foi escolhido, quem é do Senhor, esse não volta atrás. Começa e vai até o fim. Assim como nós, versículo 30, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, daqueles judeus. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Tá bem? Aí ele nos iguala. Ele iguala tanto o povo gentio e os judeus, os escolhidos, ele iguala todo mundo
embaixo da desobediência, para que a misericórdia dele seja conhecida por todos aqueles que ele escolheu. Isso é tão profundo que o apóstolo termina aqui as suas considerações, no capítulo 11, dizendo assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja só, os mistérios são tantos, né, que até o próprio apóstolo reconhece que isso é uma coisa profunda. Não é fácil entender isso aqui através da teologia tradicional. Por mais malabarismos que se faça com as palavras, o entendimento fica sempre muito frágil, fácil de ser derrubado pela argumentação lógica, muito fácil de ser derrubado. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, versículo 34, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nesse capítulo, o apóstolo ele faz aqui uma revelação importante para nós, que nos dá o entendimento, ele nos dá o entendimento de como Deus endureceu o coração de uma parte da sua oliveira, quebrando os ramos dessa oliveira abençoada, para enxertar os ramos de uma oliveira estranha àquela glória, um zambujeiro, que somos nós, as almas dos gentios, fomos enxertados nessa oliveira abençoada. Mas ele diz, isso foi feito tudo pela vontade de Deus, não tem nada errado nesse plano. Ele vai tornar a pegar aqueles incrédulos, aqueles galhos que foram quebrados, e vai reenxertar novamente na oliveira abençoada, derrubando o muro que separava os dois povos, os gentios e os judeus, e fazendo só um povo glorioso, um povo que vai permanecer eternamente governando os caminhos dessa humanidade. Tá bem? Não vai ser um governo político, não vai ser um governo militar, não vai ser um governo financeiro. É um outro governo, um governo que o homem ainda não conhece. Tá bem? É o que aguarda o povo de Deus. O povo de Deus está sendo preparado para um futuro glorioso diante das nações. Mas antes virá o fim. Teremos muitos problemas ainda a resolver antes do período glorioso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdia. Amém.